pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Kathleen Caran, bolsista do PET-IESA e estudante do curso de Engenharia Sanitária Ambiental da UFBA. Nesse vídeo, nós vamos entender resoluções de questões voltadas para o equilíbrio químico, cinético e termodinâmico, que são tópicos muito importantes no estudo e compreensão da química. Vamos entender aqui diferentes questões com diferentes níveis de detalhamento. Vamos começar pela primeira questão, que é da UFPB, lendo o enunciado. Se um mol de hidrogênio gasoso e um mol de iodo gasoso em um recipiente de 1 litro atingirem a condição de equilíbrio a 500 graus Celsius, a concentração de HI no equilíbrio será dado Kc49. Existem várias formas de se resolver uma questão, mas aqui a gente vai tentar criar uma metodologia se baseando em questionamentos para resolução de qualquer problema que você possa vir a encontrar. Após ler o enunciado, a gente vai se deparar com muitas informações e vamos extrair algumas delas. Informações essas que vamos precisar, são informações base para a gente conseguir desenvolver a questão. Sem elas, a gente não conseguiria desenvolver muita coisa. A primeira é, qual a equação que a gente está procurando? Olhando o enunciado, dá para descobrir qual é a equação? Sim ou não? Ela está balanceada? Qual é o comportamento até atingir o equilíbrio? Ou seja, de que forma que a reação se comporta? A gente precisa compreender os processos. Toda vez que a gente lida com a equação de equilíbrio, a gente precisa compreender esses processos, que vai desde o início da reação até o final, que é quando ela entra em equilíbrio. Compreendendo esses processos, a gente consegue analisar informações. Então, esse inclusive é o próximo passo, analisar informações conhecidas a partir daqui. E encontrar o que está sendo solicitado pelo enunciado. Vou deixar esses tópicos aqui no canto esquerdo e vamos destacar o que a gente precisa de informação para a primeira pergunta, que é a equação. Nós não temos a equação montada no enunciado, mas a gente sabe que ela é da forma reagente e produto, dessa forma que está escrita aqui. Vamos ter atenção para a notação das setinhas, porque toda vez que a gente está falando de equilíbrio, essa notação precisa estar dessa forma, não somente aquela setinha para a esquerda, nem para a direita, tem que estar dessa forma que está aqui escrita. Temos hidrogênio gasoso e iodo gasoso. É intuitivo pensar, lendo o enunciado, que o H2 mais o I2 formam o HI. Então, essa vai ser a nossa equação básica. A gente sabe também as quantidades, 1 mol de H2, 1 mol de I2. São os coeficientes estequiométricos, então, de H2 e I2, né? Vamos colocar o valor 1. Se a gente fizer as continhas, eu não vou me alongar muito, porque nós temos um vídeo falando especificamente sobre balanceamento. Mas, de maneira geral e resumida, nós temos 2 hidrogênios do lado esquerdo, 1 hidrogênio do lado direito. 2 iodos no lado esquerdo, 1 iodo no lado direito. Sabemos, então, que o coeficiente estequiométrico do HI será 2. Assim, a equação vai estar balanceada. Então, a gente não tinha equação, montamos ela não estava balanceada, fizemos o balanceamento. Aqui é importante ressaltar uma coisa, sempre chequem se a equação está balanceada ou não, porque vocês vão precisar dela depois na questão. Isso para qualquer questão, tá? Então, se ela não estiver balanceada, por mais que ela venha a reaçãozinha, confira se ela está balanceada ou não. Vamos montar um quadro agora. Esse quadro vocês vão poder utilizar para várias questões que envolvem o cálculo no equilíbrio químico, porque independente de qual seja o problema, a reação vai sempre passar por esses 3 momentos, que é quando ela começa, quando ela está reagindo, quando ela finalmente chega ao equilíbrio dinâmico, que foi aquilo de entender os processos que eu falei no início do vídeo. Vamos colocar a equação balanceada exatamente aqui nessa posição, porque a primeira coluna em branco será referente ao H2, a segunda coluna em branco será referente ao I2 e a terceira será referente ao HI, que é o produto. Vamos preencher esse quadro de acordo com as concentrações existentes em cada etapa da reação para cada reagente e produto. Não sabemos muito sobre essas concentrações. Vamos ter um olhar atencioso para o enunciado. Nós temos 1 mol de H2. Indo para essa fórmula que está indicada aqui na parte superior, a concentração é número de mol por volume. Temos 1 mol de H2 dividido por 1 litro, né? Esse dado está na questão. Então, nós temos 1 mol por litro, o mesmo para I2, 1 mol por 1 litro. Atenção para o HI. Como nós estamos no início da reação, esse valor será 0. Não temos nenhuma concentração aqui, porque ele ainda não começou a ser formado. Vamos ver agora a linha que se refere ao processo, né, em que a reação realmente está acontecendo.
Nós sabemos quanto de H2 reagiu, a questão não nos dá isso. De 2 também ela não dá. Se nós não sabemos nenhuma das duas, não temos também o valor de HI. Então, é tudo valor desconhecido para a gente. Observem essa parte vermelhinha que está grifada. Na verdade, gente, esse valor não vai ser somente x. Vamos olhar para a reação. A proporção é 1 para 2, ou seja, 1 mol de H2 e 1 mol de 2 forma 2 mol de HI. Então, x mol de H2 mais x mol de 2 vai formar 2x mol de HI. Não importa quais sejam os valores, eles precisam ter essa proporção em reagente e produto. O final da reação vai ser sempre o início menos o que reagiu. Então, vai ser 1 menos x. Isso vai acontecer para o H2 e para o I2, que são reagentes. Ou seja, temos 1 mol no início. Foram consumidos x mol na reação, vai sobrar quanto? 1 menos x. Para o HI, se no início da reação tinha 0 e foram formados 2x mol no produto, o final da reação tem 2x também. Então, a gente soma esse 0, né? É só somar o 0 mais o 2x, que dá 2x. Agora que a gente montou essa tabelinha, nós podemos ir para a próxima etapa, que é analisar que a gente tem informação conhecida. Temos a constante de equilíbrio, e ela é dada pela expressão que está descrita aqui, divisão entre concentrações dos produtos e reagentes. No numerador temos produtos elevados aos seus coeficientes estequiométricos, denominador reagentes elevados aos seus coeficientes estequiométricos. Juntando as informações, o que a gente quer é a concentração de HI no equilíbrio. Temos o Kc e as demais concentrações estão na tabela. Vamos colocar o Kc igual a 49, o produto, que é o HI elevado a 2, que é o seu coeficiente estequiométrico, reagente H2 e I2 elevado a 1, que são os seus coeficientes estequiométricos, né? Nossa questão aqui, ela está basicamente resolvida. A gente faz os cálculos, que isso aqui vai equivaler a uma equação de segundo grau. Desenvolvendo, vocês podem pausar o vídeo para tentar chegar nessa equação de segundo grau. Vamos achar as raízes e encontramos 1,40 e 0,78. X' e x, duas linhas. Voltando nessa tabela, vamos analisar o valor de x. Se, por exemplo, a gente tem 1 mol de H2, quando ele reagir vai gastar 1,40? Não, porque o máximo que ele tem é 1 mol. Então, ele não pode gastar 1,40 se o máximo que ele tem é 1 mol. Ou seja, o que vai reagir é de 1 mol para baixo. Ou seja, acima de 1, a gente desconsidera. Então, nosso x é 0,78. Por fim, a gente multiplica por 2, porque a concentração de HI é 2x e não somente o x. Então, olha para a tabelinha novamente, para ver qual é a concentração. 2x, então x é 1,56 mol por litro. Bom, gente, vamos resolver agora a questão 2. Ela é bem parecida com a primeira, mas é importante a gente resolver por uma questão de detalhamento. Alguns detalhes da questão anterior podem ter passado despercebidos, e aqui eles vão estar mais nítidos conforme a gente for resolvendo esse problema. Vamos resolver ele utilizando a mesma metodologia adotada antes, certo? Então, indo para os tópicos norteadores, vamos entender qual é a equação, se ela está balanceada, qual o seu comportamento até atingir o equilíbrio, analisar informações conhecidas e encontrar o que está sendo solicitado. Vou novamente colocar esses tópicos aqui no canto e vamos resolver o problema, começando então pela leitura. A uma dada temperatura, 2 mol de H2 e 1,5 mol de I2 foram colocados em um balão de 10 litros. Estabelecido o equilíbrio, e aí nós temos a equação de equilíbrio, encontra-se no balão 1 mol de HI. Calcule a constante de equilíbrio do sistema. Já de início, eu grifei aqui algumas coisas que se diferem da questão anterior. Por exemplo, número de mols. Outro exemplo, o volume do balão. Também temos a concentração final do produto. Então, voltando para os tópicos norteadores, se a gente tem equação, tudo bem, vamos para a próxima etapa. Ela está balanceada? Sim. Percebemos isso através da proporção dos índices. Como essa reação é a mesma da questão anterior, está tudo bem com essa proporção. Vamos então compreender os processos que ocorrem durante a reação, desde o seu início até o equilíbrio dinâmico. Notem que nesse problema se pede para calcular a constante de equilíbrio. No problema anterior, nós calculamos concentração do produto. Apesar das questões solicitarem informações diferentes,
nós seguimos com a mesma metodologia a fim de conhecer o comportamento do reagente e do produto. Vamos encontrar a partir da tabela, a reação está posicionada no lugar dela aqui. Então vamos lá. De acordo com o enunciado, nós sabemos que 2 mols de H2 reage com 1,5 de I2. Vamos inserir isso na tabela, mas aqui vai um alerta. Dessa vez a gente não coloca 2 mol por litro porque o balão possui 10 litros. Muito cuidado nisso, porque isso pode ser motivo de erro na sua questão. Vamos reescrever então 2 mol por 10 litros. Quando o mesmo procedimento acontecer para I2, na hora de preencher a tabela, a gente coloca também os 10 litros, ou seja, 1,5 sobre 10. Agora a gente preenche a parte do produto. Quanto ao HI, no início da reação a concentração dele é 0, uma vez que o produto não foi formado ainda, certo? Não sabemos o que acontece durante a reação, mas precisaremos descobrir. A única informação que a gente tem é que vai ser encontrada no balão 1 mol de HI no final da reação. Vamos escrever ele na tabela, considerando isso dos 10 litros também, certo? Vamos olhar para a última coluna. Analisar ela vai permitir que a gente encontre os demais valores de concentração. Então, aqui para esse valor de 1 mol por 10 litros no produto. Se no final da reação nós temos 1 mol por 10 litros, o valor aqui em cima também vai ser 1 mol por 10 litros, porque a gente sabe que o final é a soma do início e do durante. Se temos o valor final, conseguimos saber quem é o valor nessa etapa intermediária, que é quando a reação está acontecendo. E aí eu vou colocar em azul o valor que a gente for descobrindo a partir da análise do quadro. Precisamos encontrar os demais valores também. Vamos utilizar a proporção dada pela equação, proporção 1 para 1 para 2. Essa informação vai ficar aqui no canto superior direito registrada para consulta. Vamos olhar para o iodo. Se 1 mol de I2 forma 2 mol de HI, para o caminho contrário, significa dizer que 2 mol de HI é formado quando metade desses 2 mols está reagindo. Então, vamos utilizar a proporção para achar o valor de 2 a partir do produto. Se a gente tem 1 mol de HI como produto, metade de 1 vai estar reagindo para formar esse 1 mol, ou seja, 1 sobre 2 dá 0,5 mol por 10 litros. Mesma coisa para o H2, talvez aqui fique mais claro. Temos a equação de equilíbrio, a proporção é 1 para 2, né? H2, 1H2, 2HI. Ou seja, 1 mol de HI é formado enquanto metade disso reage. Então, faremos 1 sobre 2, que dá 0,5 também. Agora, sabemos o valor inicial de concentração, o quanto que é consumido. Podemos subtrair. Para H2 será 2 menos 0,5, que o valor final dá 1,5. E para o H2, para o I2, perdão, vai ser o mesmo cálculo. 1,5 menos 0,5, que vai dar 1 mol. Vamos para a expressão do coeficiente de equilíbrio. Sabemos quem são os produtos, os reagentes e seus respectivos coeficientes. Quando temos essa expressão, as concentrações precisam estar em mol por litro. No nosso caso, as concentrações estão diferentes porque o balão é de 10 litros. Isso é muito importante de ficar atento. Não podemos esquecer isso na hora de colocar os valores na expressão. E aí nós temos aqui, por fim, a expressão da constante, colocando no numerador e no denominador os itens, né, os reagentes e os produtos, se considerando o valor de 10 litros. O valor final é, então, 0,666, que aproximando aí da 0,667. Bom, essa terceira e última questão, ela fala sobre equilíbrio termodinâmico. Vamos começar pela leitura. A reação AgCl em estado sólido forma íons de prata e cloro e possui uma constante de equilíbrio, 1,8 vezes 10 a menos 10 mol ao quadrado, a 298 Kelvin de temperatura. Caso sejam adicionados 5 ml de AgNO3 com concentração de 1 micromolar a 4 ml de NaCl com concentração de 1 milimolar, qual seria o valor de ΔG? Alguma reação ocorreria? Utilize o R igual a 8,314.
Vamos entender como o Q está relacionado com a espontaneidade da reação. Essa aqui é a formulação geral que traz essa relação. O R é a constante dos gases, o T é a temperatura utilizada em Kelvin. E no Ln nós temos o Q sobre o K. O K é a constante de equilíbrio quando a reação está em equilíbrio. Quando não está em equilíbrio, a gente chama essa constante de Q, representada pela letra Q. A partir da formulação do ΔG, a gente consegue estabelecer algumas relações matemáticas e atribuir um sentido a isso. Observem que se o Q for menor que o K, a divisão Q sobre K vai dar menor que 1. Então, Ln vai ser menor que 0, consequentemente, ΔG vai ser menor que 0. Já que o R é uma constante positiva, a temperatura dada em Kelvin, então, também vai ser positiva. Nesse caso, a equação vai ser favorecida no sentido da esquerda para a direita até atingir o equilíbrio químico. Essa reação vai ser espontânea. Se o Q for igual ao K, a relação Q sobre K vai dar 1, o Ln vai dar 0 e o ΔG vai dar 0. A reação vai estar no equilíbrio químico, nesse estado de equilíbrio químico. Se o Q for maior que o K, a relação Q sobre K vai ser maior que 1, o Ln vai ser maior que 0, o ΔG também, consequentemente, vai ser maior que 0 e a reação vai ser do tipo não espontânea, ou seja, a equação vai ser favorecida no sentido da direita para a esquerda até atingir o estado de equilíbrio químico. Aqui a gente tem o quadro resumindo a relação, vocês podem pausar o vídeo para entender melhor, caso tenha ficado alguma dúvida. Precisamos analisar o que a gente tem de informação para fazer os cálculos. Nós temos o R, que é fornecido, temos a temperatura, temos o K, que é a constante de equilíbrio, mas não temos o Q. E para encontrar o ΔG, nós precisamos encontrar o Q antes. Então, antes de calcular o que a gente realmente precisa, que é o ΔG, vamos encontrar o Q. Só que a gente precisa encontrar as concentrações para cada produto e reagente para a gente encontrar o Q e depois calcular o ΔG. Temos a reação. Vamos aplicar os coeficientes nos reagentes e nos produtos. Vamos analisar o AgNO3. Temos sua concentração e volume. Vamos pensar cenário 1 e cenário 2. O cenário 1 corresponde ao AgNO3 sozinho antes de ser adicionado ao NaCl. O cenário 2 é após a adição, então notem que o que vai modificar de um lado para o outro vai ser o volume. Atenção também para a unidade de medida micromolar. A concentração vai ser 0,555 micromolar. Faremos isso também para o NaCl, sendo o cenário 1 antes da adição e o cenário 2 depois da adição. Então, nós vamos ter 0,44 milimolar. Uma observação é que esse valor esse M antes e depois está vindo daquela relação, número de mols por volume. Concentração igual a número de mols por volume. Número de mols é a massa. A massa não vai mudar. Então, se a gente isolar ela, fica massa, que corresponde à concentração multiplicado por volume. Como a massa não vai se alterar, a gente faz isso para o antes e para o depois. Como os íons de interesse que a gente é o da reação que está no enunciado, a gente não precisa se preocupar com o Na+, e com o NO3-. Eles vão ser íons espectadores, não precisamos inserir eles nos nossos cálculos. Vamos lembrar também que o reagente da reação direta é um sólido. Então, no denominador, a gente vai inserir o número 1. Não porque tem que ser em 1 porque é sólido, mas porque sólidos a gente não agrega nessa fórmula. Então, a gente coloca apenas o número 1. A unidade de Q será m ao quadrado, porque a gente está multiplicando m do primeiro produto com m do segundo produto. Então, se a gente fizer essa análise, vamos ter a unidade de medida m ao quadrado. Calculando a relação Q sobre K, a gente insere na fórmula, obtém o valor de ΔG. Por fim, sendo o ΔG da reação positivo, ela não vai ser espontânea em seu sentido direto. Então, o sentido inverso dela é espontâneo. Serão naturalmente consumidos os íons de prata e cloro para formar o sólido.